Quanto à linha Luminesce, a linha Luminesce é a que tem mais tecnologia em relação a todos os outros produtos da Junesse, né? A linha Luminesce, qual é o diferencial dela? Ela tem mais de 200 fatores de crescimento de célula-tronco derivada de adipócito. E o que é tudo isso? Primeiro, o que é uma célula-tronco derivada de adipócito? Célula-tronco derivada de adipócito, né, uma célula-tronco, o que é uma célula-tronco? Muito resumidamente, né, falando. Célula-tronco é aquela célula que é capaz de se autorrenovar, de produzir outras células como ela e também de se diferenciar em células específicas de acordo com o que o pesquisador introduz no meio de cultivo, tá? No caso, as células-tronco adultas, onde nós temos células-tronco adultas no corpo humano, em vários locais do corpo humano, entre eles na gordura abdominal. As células-tronco derivadas de adipócito, derivadas de gordura abdominal, adipócito é a célula que contém gordura, é a célula que acumula gordura, é o adipócito. A célula-tronco, que é derivada do adipócito, como que ela é obtida? Então, você tem uma cirurgia de lipoaspiração, é retirado um material desse lipoaspirado. Nesse material vem célula de gordura, que é o adipócito, vem sangue e vem célula-tronco. Esse material é levado para o laboratório, ele seria descartado. Ele é levado para um laboratório, são feitos vários processamentos, várias lavagens por muitas horas, tá? Digestões enzimáticas e em seguida, depois de várias lavagens, é descartado toda a célula de gordura e toda as células sanguíneas e são só mantidas as células tronco que estavam misturadas a essa célula de gordura e essa célula sanguínea. Essas células tronco são colocadas numa placa com um meio de cultivo, tá? E no caso da linha Luminesce, a gente para por aqui. Se a gente fosse falar de medicina regenerativa, teria uma continuidade para a diferenciação dessas células tronco derivada de adipócitos. E essas células-tronco, depois que elas foram separadas das outras células, né, elas são colocadas numa placa de cultivo, que pode ser desse formato, num meio nutritivo. Esse líquido vermelho é um meio de cultivo, que é um meio nutritivo, que permite que as células cresçam fora do nosso corpo. A gente tem que mimetizar o que a célula, né, mimetizar como se a célula estivesse dentro do nosso corpo. Então essa célula, ela é colocada nesse meio nutritivo, que tem todos os nutrientes que ela precisa para sobreviver, tem um pH adequado, e essa placa de cultivo é colocada numa incubadora com uma temperatura adequada, similar à do corpo humano, e numa concentração de gases atmosféricos também adequada para o crescimento dessas células. E o que são os fatores de crescimento derivados de células-tronco? Fatores de crescimento são conversas celulares, são sinalizações de células. Então eu brinco que o fator de crescimento é como se fosse o WhatsApp de célula. Aqui a gente tem uma célula que está sinalizando um fator de crescimento, uma molécula, tá? Que é essa bolinha vermelha. Uma célula sinaliza uma mensagem para outra célula e essa outra célula vai receber essa mensagem, tá? Então, os fatores de crescimento, eles são secretados para fora da célula. Eles são moléculas que são secretadas naquele meio de cultivo onde as células estão. Então, esses fatores de crescimento, no caso da linha Luminesce, temos 200 fatores de crescimento de célula-tronco. O que isso significa? São 200 moléculas diferentes, são 200 mensagens diferentes de uma célula para outra. Então, é como se fossem e-mails com 200 assuntos diferentes, tá? Então, por exemplo, um assunto é para regeneração de pele, outras moléculas são antioxidantes, outras são anti-rugas e outras são para clareamento de pele, entre outras, tá? São 200 fatores de crescimento que temos na linha Luminesce. Quais são esses fatores de crescimento? Nós não sabemos quais são os 200 fatores de crescimento, porque isso faz parte de uma patente da Junesse. Mas a gente tem ideia de alguns fatores de crescimento, como esses, por exemplo, que são muito relatados na literatura, por terem várias funções na regeneração de tecidos. Falando especificamente dos produtos da linha Luminesce, o Cleanser, né, que é o nosso gel de limpeza.
Essa é a composição do cleanser. O que ele tem que chama atenção? Ele tem o derivado de ácido retinóico, que é o retinil palmitato, que é muito bom para acne e para rejuvenescimento, e ele tem os ácidos salicíclico e glicólico. O que o ácido salicíclico e glicólico faz? São ácidos que promovem um peeling na pele. Eles promovem um peeling, ajudam muito na questão de renovação da pele e de permitir que os outros produtos penetrem melhor na pele. O sérum. O sérum é o produto da linha Luminesce que tem mais concentração de fatores de crescimento de célula-tronco. Por quê? Porque é o primeiro componente, é o meio de cultivo. E se a gente sabe que é no meio de cultivo que estão os fatores de crescimento, e se no sérum o meio de cultivo é o primeiro ingrediente, então o sérum é o produto que tem maior concentração desses fatores de crescimento. Isso significa que o sérum é o produto que tem maior poder de regeneração de pele, tá? O sérum também tem o hialuronato de sódio, que é um derivado do ácido hialurônico. O ácido hialurônico é muito utilizado na dermatologia para preenchimento, tá? E o sérum também tem um antioxidante, que é a superóxido dismutase. O produto novo que a Adunesse lançou há 2 semanas, agora em abril de 2017, é o Flawless Skin Brightener. O Flawless Skin Brightener, ele também tem meio de cultivo, tá? É o segundo ingrediente, então ele também é um produto muito potente, mas qual é a principal função desse produto? É atuar na questão de hiperpigmentação, hiper e hipopigmentação, ou seja, diferenças de coloração de pele, sejam manchas mais escuras ou aquelas manchas branquinhas, manchas mais claras. Então a ideia desse produto é homogeneizar a tonalidade da pele, tá? Então nesse produto tem vários componentes que vão ter essa função. Por exemplo, niacinamida, que é a vitamina B3, o ácido ascórbico, que é a vitamina C, o ácido traxenâmico, que também tem essa função de atuar nos melanócitos, né, que são as células que produzem a melanina, tá? Tem esse pó desse Tremella fuciformis, que é um fungo. O pó desse fungo também é utilizado com função de regeneração e de rejuvenescimento. E nonapeptídeo 1, que é a melanostatina, tá? Que é um componente também que é voltado para a questão dos melanócitos, de não permitir que os melanócitos entreguem a melanina nas células da pele. Em seguida, tem o Daily. O Daily é o produto para uso diário do dia a dia, é o produto que tem proteção solar, ele tem proteção solar química, mas ele tem principalmente a proteção solar física, devido a essa alga Chlorella vulgaris, extrato de Chlorella vulgaris, que é essa alga aqui. A Chlorella vulgaris é uma alga que é muito utilizada na alimentação do pessoal do Oriente por conta da questão de quantidade de proteínas que ela tem. É a alga que faz mais fotossíntese do planeta Terra. Se é a alga que tem muita proteína e que faz muita fotossíntese, ela consegue filtrar os raios solares de boa qualidade. Portanto, ela permite que os bons raios solares atinjam a sua pele, tá? O Daily, ele também tem o meio de cultivo, portanto, ele tem também os fatores de crescimento de célula-tronco, que serve justamente para essa questão de regeneração de pele como um todo, e ele tem alguns triglicerídeos, que é para dar essa emoliência, para hidratar a pele. E o fator de proteção dele é 30, que é um fator de proteção adequado para uso para todo mundo. O Night é o produto que tem maior quantidade de ingredientes da linha Luminesce, tá? Ele tem muito triglicerídeo de coco, e é por isso que ele também é bem hidratante. Ele tem um meio de cultivo de células-tronco como ingrediente intermediário na fórmula. Ele tem como antioxidantes a superóxido dismutase, que também tem lá no sérum, e ele tem de antioxidante a ubiquinona, que é a coenzima Q10. Então o Night, ele tem 2 tipos de antioxidante, a superóxido dismutase e a ubiquinona ou coenzima Q10. Além do que, ele também tem aquele derivado de ácido retinóico, retinil palmitato, que ajuda na questão de manchas e rugas. Máscara de lifting. A máscara de lifting, ela tem sim meio de cultivo de células-tronco, então ela é muito boa para rejuvenescimento e ela tem o derivado de ácido retinóico, manchas e rugas principalmente, tá? E acne também, ela é muito boa para acne.
O bore também tem o meio de cultivo, ele tem vários extratos vegetais que vão atuar na questão de celulite, tá? Ele tem o antioxidante superóxido dismutase e a ubiquinona ou coenzima Q10. Então é um produto completo para uso no corpo na questão de celulite e flacidez. Linha Luminesce, né? Vamos falar de fatores de... Não, primeiramente vou falar do uso da linha Luminesce. Como que usa os produtos da linha Luminesce? De dia, primeiramente o Cleanser, o Serum, depois do Serum usa o Flawless Skin Brightener e depois o Daily, isso se for de dia. Se for no período noturno, Cleanser, Serum, o Flawless Skin Brightener e o Night. Se for utilizar máscara de lifting, pelo menos uma vez a semana, utiliza logo após o Cleanser e antes do Serum, tá? E o Body, ele deve ser utilizado no uso diário nas regiões desejadas, principalmente após o banho, por questão de absorção. Agora sim, vamos mostrar os artigos científicos relacionados a fatores de crescimento de célula-tronco derivada de adipócito, tá? Essa sigla aqui significa célula-tronco derivada de adipócito. Então, são vários artigos científicos, desde 2008, 2009, que mostram que a aplicação, o uso tópico de fatores de crescimento de célula-tronco derivada de adipócito são, sim, capazes de promover uma intensa regeneração na pele e combater vários processos que temos na pele, tá? Essa imagem aqui é um corte histológico que mostra que aqui tem uma pele, tá? Tudo corte de pele, e em roxo está corado o colágeno, a proteína colágeno. Aqui é uma pele que não utilizou produto com um fator de crescimento de célula-tronco. Aqui uma pele que utilizou um pouco mais de fator de crescimento de célula-tronco, e assim sucessivamente. Então, quanto maior a concentração de fatores de crescimento de célula-tronco de uso tópico, maior a produção de colágeno. Mais roxo vocês conseguem ver aqui. Aqui para mostrar para vocês que a radiação solar, ela danifica a nossa pele, como eu já mostrei anteriormente. Só que, se você utilizar os fatores de crescimento de célula-tronco, você consegue reverter os danos causados pelo sol. Então, no caso de uma pessoa que tomou sol e que não usou os fatores de crescimento de célula-tronco, ela tem pouca produção de colágeno e ela tem muita produção dessa proteína aqui, que chama MMP1, que é uma proteína que degrada colágeno. Então, a pessoa que toma sol e não usa fator de crescimento tem pouco colágeno e muita degradação do colágeno que tem. A pessoa que tomou sol, também tomou sol, mas usou um produto de uso tópico com fatores de crescimento de célula-tronco, ela vai ter mais colágeno do que essa daqui e ela vai ter menos proteína degradora de colágeno em relação ao inicial. Então, mostrando efetivamente que os fatores de crescimento conseguem reverter o efeito do sol. Quais são os principais resultados científicos e benefícios dos usos do fator de crescimento de célula-tronco derivada de adipócito? São fatores que são antioxidantes, eles aumentam a taxa de reposição, de renovação celular, eles aumentam a síntese de colágeno, elastina e ácido hialurônico. A aplicação tópica estimula a regeneração de peles com feridas, queimaduras, cicatrizes, inflamação, hiperpigmentação e sinais de fotoenvelhecimento.